Olá, eu me chamo Exilda Mello e estou aqui para lhes fazer um convite. Recentemente, em maio de 2020, fizemos o lançamento da obra Covid-19 e Direito Brasileiro, Mudanças e Impactos. Essa obra ela nasce diante da necessidade de fazer uma investigação das principais modificações legislativas e também dos principais impactos jurídicos diante da pandemia. Nesse sentido, 67 autores, em 42 artigos, se organizaram para fazer uma investigação interdisciplinar que se pautasse em questões que transitam desde a história do direito, a filosofia, a educação jurídica, as questões que envolvem direito das mulheres, aumento de números de violência contra a mulher, questões que impactam diretamente no direito administrativo, no direito municipalista, questões que impactam o próprio ordenamento constitucional, o desmembramento disso no direito trabalhista e também previdenciário, assim como ligações concretas e diretas com questões da vulnerabilidade dos direitos humanos e também da necropolítica. Pensando nesses desafios de discutir tudo isso, nós elaboramos essa obra, que hoje nós colocamos à disposição de vocês e também damos início a esse curso que conta justamente com os nossos autores. Eu também sou autora da obra e juntamente com Bruna Simeone e Fernanda Abreu fizemos um capítulo fazendo uma investigação que tratava da discussão da violência doméstica a partir da questão da divisão sexual do trabalho. Esse texto ele faz parte do capítulo 2 e tem como questão principal associar que o trabalho doméstico, enquanto uma sobrecarga para a mulher, ela tem relevância direta com o impacto dos números que nós já temos comprovados do aumento da violência contra a mulher agora no período pandêmico. Esse texto, portanto, ele vem ao encontro de uma discussão que toma por base um movimento dentro do próprio feminismo que percebe que essa ocupação, esse lugar de cuidado, esse lugar de tarefas domésticas é extremamente gravoso do ponto de vista existencial. Então, não são poucas as mulheres que, nesse período, estão enfrentando obstáculos que se relacionam diretamente com as suas vidas profissionais, tendo em vista que estão acumulando diversas atividades dentro das suas casas, especialmente no que se refere às questões relacionadas ao cuidado com o outro. Então, a gente poderia até perguntar, quem cuida de quem cuida, não é? Então, as mulheres, elas têm sim uma grande presença nas matérias legislativas deste período, quanto também nos noticiários que tratam dos principais impactos relacionados à pandemia. Então, os números já nos mostram que houve sim aumento da violência doméstica. E nós, nesse artigo, quisemos exatamente perceber a inter-relação entre esse aumento com os trabalhos domésticos. Então, a grande questão que a gente coloca inicialmente é pensar nisso historicamente. Como é que esse trabalho ele se torna uma rotina tida como normal na vida da mulher? Que a mulher ela tenha que fazer todas as atividades domésticas de casa, do cuidado com a casa, desde a limpeza, quanto também ao preparo dos alimentos, ao cuidado com os filhos, a organização de tarefas escolares, e isso tem repercutido diretamente no estresse, inclusive dessas mulheres, na sua saúde mental, na sua saúde psíquica. E, ao mesmo tempo, isso traz um comportamento que faz com que esse casal ele não fique em harmonia, tendo em vista que muitas mulheres não fazem mais a aceitação desse papel. Até porque elas estão dentro de casa e desempenhando junto a todas essas questões ditas como domésticas, que é um trabalho que não é remunerado por ninguém, elas ainda acumulam os trabalhos profissionais que elas exercem, sejam como professoras, como concursadas,
sejam como trabalho mesmo que elas estão desempenhando home office. Já saiu pesquisa que demonstra a diminuição da produção intelectiva da mulher, nós já temos indícios disso, e o que a gente pode dizer neste momento é que dentro da pandemia existe uma outra pandemia, que era a pandemia da violência contra a mulher, que agora só fez ficar mais evidente e aumentar. E, assim, a trajetória desse artigo é, portanto, fazendo uma análise histórica de como isso surge, de quanto isso se naturaliza, até chegar na última parte, que reflete sobre as questões que envolvem a própria discussão sobre a afetividade. E aí, utiliza-se o referencial do Bauman para fazer uma análise sobre as relações líquidas nesse período da pós-modernidade, a partir de algo que ele já colocava lá no Amor Líquido, que era o holocausto dos vulnerados. E, inclusive, as mulheres judias, as crianças judias. Um enfoque muito nesse sentido, mas que dá uma percepção de que essas mulheres elas vêm sofrendo constantemente, ao longo do período da história, um holocausto. Um verdadeiro holocausto. Um holocausto feminino, a morte de mulheres provocada, seja por qualquer crise. E aí a gente lembra, obviamente, de Simone de Beauvoir, que diz que em qualquer período histórico onde nós encontremos a crise, as primeiras a ficarem nessa linha de frente é, sem dúvida nenhuma, as mulheres. Fazendo uma interlocução dessa temática, até mesmo com as interseccionalidades, nós podemos ainda dizer que na linha de frente, as mulheres que são mais vítimas ainda dessa situação são as mulheres negras e pobres. Então, nessa perspectiva, o artigo ele faz uma leitura que dá conta de discutir as questões que envolvem as mulheres, como também faz uma reflexão sobre o quanto ainda existe no imaginário das mulheres uma perspectiva de romantismo quanto às relações. Por quê? Porque neste período percebeu-se claramente que esses casais eles não estão em harmonia, porque durante essa convivência marital, ou seja, da forma como for um namoro ou uma união estável, esses homens eles se apropriam da força da mulher e eles seguem produzindo normalmente, construindo as suas produções ou intelectuais ou da sua rotina, sem nenhuma preocupação com isso. Então, a grande discussão é que, nesse período da pandemia, essa problemática ela emerge com mais força e ela pode, sim, ser considerada uma das propulsoras do aumento da violência. Mas aqui é apenas um apanhado de um dos artigos que tratam sobre a questão da violência doméstica contra a mulher no período pandêmico. Além de Bruna Simeone e Fernanda Abreu, que assinaram comigo esse artigo sobre essa perspectiva histórica da violência contra a mulher a partir da violência doméstica, sexual, da divisão de trabalhos, nós caminhamos com outros autores que fazem também uma investigação de números, de perspectivas, para que possamos, inclusive, conter ou tentar diminuir essa situação, que é muito grave. Então, eu deixo a todos vocês o convite para a leitura. Essa obra ela também vai sair física, no formato impresso, e, por hora, vocês têm aí um acervo excelente de trabalhos muito robustos que discutem a pandemia num viés jurídico interdisciplinar. Tá? Então, as questões que envolvem o direito estão aí, assim, colocados em várias linhas, em várias perspectivas, e, portanto, a forma como foi organizado e distribuído os 8 capítulos dão conta de que as temáticas elas possuem uma univocidade. Elas, no caso, elas fazem uma harmonia, né? Elas se harmonizam no sentido de trazer uma perspectiva assim, teórica de cunho preocupado mesmo com tudo isso que está acontecendo. Portanto, é essa a contribuição que eu gostaria de tratar aqui com vocês e deixo a todos o convite para a leitura da obra. A todos, muito obrigada.